Oi, gente, tô aqui de novo, continuando a nossa leitura, tentando, né, do Brasil Nunca Mais. Tem um segundo prefácio, que é de um cara chamado Philip Potter. Ele escreveu em Genebra, na Suíça. Ele é ex-secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas. Ele começa o prefácio na página 15, com um monte de dados históricos e blá blá blá, assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, etc., né? Mas o que me importa, e para nós, o que importa, né, é o seguinte, ele diz assim: das muitas violações dos direitos humanos, por que será que a tortura é destacada pela comunidade internacional e os cristãos estão tão preocupados com ela? Isso em 1985. Os cristãos estavam muito preocupados com ela. Uma reflexão. Essa ultradireita aí, direita ultraconservadora, essa direita fascista, essa direita, whatever. Essa direita que está aí no Brasil e que é representada majoritariamente pelo futuro ex-presidente, faltam poucos dias, né? Hoje é dia 29 de dezembro, faltam só 2 dias para a gente se livrar dele, mas não da ideia dele, né? Infelizmente. Essa direita se diz cristã. E ele defende, eu não vou dizer o nome dele aqui, né? O inominável. Ele defende a tortura e um torturador, né? Ele é fã do Ustra. Mas vamos lá, vamos ver por que o Philip Potter diz que a tortura é tão destacada pela comunidade internacional e por que os cristãos em 1985 estavam tão preocupados com ela. Primeiramente, porque a tortura é o crime mais cruel e bárbaro contra a pessoa humana. Aglomerado com calor. Isso é óbvio, né? Que a tortura é o crime mais cruel e bárbaro contra a pessoa humana. Continuando a leitura. Tradicionalmente se argumentou, tanto os antigos gregos e romanos com relação aos escravos, quanto a igreja medieval com relação aos assim chamados hereges, que a tortura era um meio de forçar as pessoas a falarem a verdade. A realidade de hoje mostra, porém, que com os sofisticadíssimos instrumentos de tortura, não somente física, mas também mental, é possível dobrar o espírito das pessoas e fazê-las admitir tudo quanto for sugerido pelo torturador. A gente já tinha falado disso antes, né? Sobre tortura, qualquer pessoa confessa qualquer coisa. Lembram lá do engenheiro que o Dom Evaristo Arnes disse, né? Que quando ele foi preso já foi preparado para inventar qualquer coisa, porque ele sabia que ia ter que confessar alguma coisa. Né? A intenção é reduzir as pessoas a máquinas funcionais. Reduzir as pessoas a máquinas funcionais. A lógica disso é o fenômeno do nosso tempo, em que pessoas desaparecem como se jamais tivessem existido. Gente, isso foi escrito em 1985, nós estamos em 2022 e ainda não sabemos o destino que aconteceu com muitas pessoas, e essas pessoas são encaradas, aliás, não são encaradas, não se considera que elas existiram, porque não se fala mais nelas. A Comissão da Verdade foi extinta, lembram? Tomara que esse nosso novo governo retome a Comissão da Verdade. Esta é a própria negação da identidade humana legada por Deus e contraria a vontade do nosso Criador, Criador com letra maiúscula. O que é especialmente intolerável nos dias de hoje é que, justamente quando a maioria dos povos subscreve o reconhecimento e defesa dos direitos humanos e a dignidade do ser humano,
esses direitos estão sendo mais flagrantemente suprimidos e violados no mundo inteiro. 1985. Hoje em dia, será que é diferente em 2022? Mesmo sem ditaduras militares aqui na América Latina? Segundo, uma aguinha aqui para molhar a garganta. Em segundo lugar, se os torturadores são agentes conscientes desse ato degradante, será que eles são conscientes? Deve haver motivos supervenientes que os levam a agir dessa forma com outras pessoas. Invariavelmente, o motivo é a obediência a algum tirano ou em nome da segurança nacional, conforme descrito na segunda parte desse livro, o Sistema Repressivo, que a gente vai chegar lá. Então, o motivo dos torturadores é obediência a algum tirano ou a segurança nacional? Não sei. Será? Uma pessoa que tortura, uma pessoa que bate em alguém, uma pessoa que enfia rato na vagina de uma mulher, rato vivo, está obedecendo um tirano? Está obedecendo? Ele não tem consciência? Está pensando em segurança nacional? Colocando choque no saco de um cara? Arrancando as unhas de alguém? Será? Continuando. Na busca de desenvolvimento econômico rápido, isso é importante. Desenvolvimento econômico, economia, dinheiro, grana, money. O regime militar assumiu poderes excepcionais e suprimiu os direitos constitucionais dos cidadãos. Essas medidas de exceção, no entanto, acarretam maiores privações à vasta maioria da população, obviamente, né? Precisamente aqueles que levantaram suas vozes ou agiram a favor dos pobres e oprimidos foram os que sofreram tortura e morte. Então, assim, ditadura, tortura, perseguição, tudo isso não teve motivação ideológica. Não foi em nome da segurança nacional. Não foi em nome da pátria. Foi em nome da grana, dinheiro. Cremos como cristãos, é ele que está escrevendo, né? Que a única e verdadeira segurança nacional reside em facilitar a plena participação das pessoas na vida desse país. Essa frase aqui eu vou pintar, sublinhar, grafar. A segurança nacional tem a ver com democracia. Se a democracia não for plena, não tem segurança nacional. Para começar, que nós perdemos a nossa soberania sem democracia, não é? Continuando. Somente quando houver diálogo e uma vida de confiança e respeito mútuos entre pessoas em todos os níveis da sociedade, é possível isso com luta de classes? Duvido. Somente então poderá existir a verdadeira segurança nacional. 3. Em terceiro lugar, a prática da tortura é uma indicação dos valores herdados. Esse 3 aqui é muito importante, tá? A prática da tortura é uma indicação dos valores herdados que influenciam uma sociedade ou nação. O que aconteceu no Brasil precisa ser visto à luz da sua longa história desde 1500, quando os primeiros colonizadores chegaram. O tratamento dos índios, o genocídio dos índios, né? A cruel instituição da escravidão, que somente foi abolida em 1888, o Brasil, o último país a abolir a escravidão, uma coisa ridícula, né?
e a forma violenta como o Brasil foi explorado através dos séculos, nessa época ainda não se pensava isso, mas vamos pensar aqui, ó. A forma como os escravizados foram largados na sociedade sem amparo nenhum depois da abolição, né? Que aí eles foram parar nas favelas e gera tudo isso que acontece hoje em dia. Voltando. O tratamento dos índios, a cruel instituição da escravidão, que somente foi abrida em 1888, e a forma violenta como o Brasil foi explorado através dos séculos, tudo isso deixou suas marcas na mentalidade do povo e especialmente nas classes dominantes. Até hoje, né? Até 2022. Infelizmente, a época da colonização foi também a época da Inquisição da Igreja. E a Igreja lavou as mãos, né? O que fez com que a Igreja ficasse inibida na sua tarefa evangelizadora, de disseminar os valores da dignidade humana e justiça para todos. De novo, que eu falei no primeiro prefácio, né? Um amigo meu diz, e eu acredito que ele tenha razão, que o importante não é se Deus existe, se Deus não existe, se Jesus existiu, se Jesus morreu, ressuscitou, não. O importante é o papel da igreja. O que a igreja faz pelas pessoas, né? A união, a evangelização, a pregação da compreensão, do amor e etc. Né? Continuando. Nos últimos 30 e tantos anos, no entanto, os cristãos ficaram conscientes da necessidade de acordar a consciência das pessoas a fim de promover o respeito para com todos e uma sociedade mais justa. Né? Porque no início da ditadura, antes de estourar 64, os cristãos brasileiros fizeram a marcha para Jesus, pedindo a ditadura. E hoje em dia, esse bando de fascista que está acampado na frente dos quartéis pedindo golpe militar e armando bomba, esse monte de fascista terrorista bolsonarista, se diz cristão, né? Este livro é, por conseguinte, um apelo para que sejam repensados os valores e atitudes tradicionais, com certeza. Quarto, finalmente, a tortura é uma preocupação para os cristãos e para todas as pessoas de boa vontade, porque ela é um fato universal não somente na sua prática, como também no envolvimento de muitos países como o Brasil. Esse envolvimento assume muitas formas, começando com a exportação de instrumentos sinistros de tortura e de material policial e carcerário. Nós importamos a tortura. Nós sabemos, hoje já está provado, que militares brasileiros fizeram um curso de tortura com os americanos, com os estadunidenses, que também ensinaram os chilenos, os argentinos e todas as outras ditaduras aqui na América Latina. Mais importante ainda, porém, é o envolvimento, de novo, econômico e militar de muitos países através de investimentos para lucros rápidos e fáceis num país cuja segurança se baseia numa massa trabalhadora controlada e reprimida. A educação era controlada, a educação era reprimida. A gente não tinha aula de história direito. A gente não tinha filosofia, a gente não tinha sociologia, a nossa geografia se limitava à capital de estado. Então, sim, controlada. Reprimida porque se tu abrisse a boca, tu ia preso, ia ser torturado, ia ser obrigado a confessar alguma coisa, mesmo que tu não tivesse feito nada.
Este livro não é somente sobre o Brasil, portanto, mas também sobre a comunidade inteira de nações. Somos todos responsáveis pelo que aconteceu lá. Lá, no caso, ele está dizendo aqui, porque ele escreveu lá, ele estava lá na Suíça quando escreveu. É com penitências, pois, que encaramos esse livro. Muito fácil, né, para os cristãos dizerem, vou fazer penitência. Ele não pretende ser meramente uma acusação, mas sim um convite para que todos nós reconheçamos nossa verdadeira identidade através das faces desfiguradas dos torturados e dos torturadores. Eu não sei por que aqui que ele equipara torturados e torturadores no desfiguramento, né? Porque o desfiguramento das faces é muito diferente. Os torturados têm as faces desfiguradas por porrada, por apanhar. E os torturadores têm as faces desfiguradas porque eles se transfiguram em monstros. Então eu não vejo aqui uma conexão. Fazemos isso em nome de Cristo, que foi torturado e crucificado para que tivéssemos vida em toda a plenitude. E realmente, né, o Cristo histórico, Jesus histórico, foi preso, torturado, morto, porque foi revolucionário, porque lutou contra o sistema, não é? Aí ele põe 2 pontos, abre aspas. Aliás, desculpa. Na cruz, Jesus intercedeu pelos seus torturadores. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sim, não sabem o que fazem, a gente entende o que está escrito na Bíblia, não sabem o que fazem, não sabem que estão matando o Filho de Deus, né? Eu sou contra esse perdão. Nós vivemos em 2022 para 2023 esse clima todo de tensão, de horror, de medo, de pavor. Passamos 4 anos sobre um governo militar no Brasil, justamente porque nós perdoamos, porque houve o indulto, porque os torturadores, os generais, os monstros da ditadura foram todos absolvidos. Se nós não tivéssemos feito isso, se nós tivéssemos feito como na Argentina, que prendeu, julgou e prendeu todos os monstros ditadores, o Brasil não ia estar sofrendo isso que está sofrendo hoje. Continuando. Foi este Jesus que falou aos seus discípulos, assim como a nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tomara que esse governo retome a comissão da verdade, não é? E aquela verdade é conhecida e praticada quando se é justo e se afirma a dignidade de cada ser humano. Philip Potter, Genebra, Suíça, 5 de junho de 1985. Bom, na próxima vez a gente vai ler a apresentação do livro. Não sei quando. Daqui a uns dias, amanhã, daqui meia hora, não sei. Daqui meia hora não, com certeza, mas esse livro, apesar de escrito em 1985, ele é tão atual e tão necessário hoje em dia. Tomara que tenha gente me ouvindo, me acompanhando aí para ver o que acontece. Os primeiros capítulos são terríveis. Eles narram as torturas, tem depoimentos de torturados. É de ter vontade de chorar, de se descabelar, de vomitar. Mas a gente precisa encarar isso. E tomara que todo mundo continue acompanhando. Obrigada por ter ficado até aqui, quem ficou. E seguimos em frente. Até a vitória.